Sai daqui, seu verme! Não precisamos de lixo sem educação a poluir esta família. Foi isso que o meu pai gritou, com as veias do pescoço a saltar e a voz a falhar, enquanto apontava para a porta como se eu fosse uma estranha indigna. A minha mãe estava atrás dele, de braços cruzados, a acenar com a cabeça, sem hesitar, sem arrependimento. Chamo-me Camila, e seja de onde estiveres a ouvir isto, fica comigo. Alguma vez o teu próprio sangue cuspiu nos teus sonhos? Só para depois vir implorar aos pés do futuro em que nunca acreditaram? Era suposto ser apenas um jantar casual, uma visita rara à casa, só para ver como estavam. Mas transformou-se num fuzilamento emocional. Eu estava sentada à mesa, ainda de calças de ganga e sandálias, a tentar explicar no que andava a trabalhar. Projetos tecnológicos, parcerias imobiliárias, participações em startups. Mas claro, nada disso lhes interessava. Nunca terminaste a universidade? Resmungou o meu pai. Continuas a trabalhar com o portátil em cafés como uma aldrabona, acrescentou a minha mãe. E depois veio a frase que queimou como ácido. Estás só a fingir que és bem-sucedida. Vais rastejar de volta como sempre. Olhei para eles. Para aquelas caras cheias de soberba. Para a sala que eu própria ajudara a remodelar com as minhas mãos. E não senti raiva. Só clareza. Levantei-me, endireitei a cadeira, peguei na mala e nas chaves e disse apenas uma palavra. Está bem. Eles riram-se enquanto eu saía. Mas o que não sabiam era que essa aldrabona de café acabara de fechar um negócio de 7,8 milhões de euros. Que o lixo sem educação detinha a maioria das ações numa startup fintech avaliada em mais de 200 milhões. Eu não saía envergonhada. Saía em silêncio, para a minha casa à beira-mar em Cascais, onde o mar ouve melhor do que a família alguma vez ouviu. 3 semanas depois, ligaram-me. Não para pedir desculpa, claro, mas porque o banco lhes tinha congelado as contas, porque a casa deles estava à beira da execução. Porque o plano dourado de reforma, afinal, era um esquema de pirâmide. E, de repente, o lixo que expulsaram cheirava a salvação. Mas eu não abro a porta só porque alguém bate. Especialmente quando, da última vez que me viram, a fecharam na minha cara. A primeira chamada perdida foi numa quinta-feira. Número bloqueado, direto para o voicemail. Depois outra. E outra. No domingo já eram 16 chamadas. Todas da minha mãe. A mesma mulher que me chamara erro, agora deixava mensagens a dizer: Camila, querida, precisamos de falar. Por favor, liga-nos de volta, é urgente. Não liguei. Estava ocupada a ver o nascer do sol da varanda da minha casa na praia, a beber café preparado pelo meu chefe pessoal. Ocupada a rever a terceira proposta de um fundo de capital de risco que implorava para investir na minha nova plataforma. Engraçado como a vida fica silenciosa quando cortamos o ruído de quem só aplaudia enquanto éramos pequenas. Mas depois, eles apareceram sem avisar. Eu vinha do estúdio de yoga quando a recepção do condomínio me ligou. Senhora Camila, está cá um casal mais velho. Dizem que são seus pais. Parei por um segundo e sorri. Diga-lhes que não estou disponível. E, por favor, lembre-lhes que este prédio não permite visitas não autorizadas. 10 minutos depois, fui rever as câmaras de segurança. Lá estava o meu pai a andar de um lado para o outro, a minha mãe a limpar lágrimas que não merecia derramar. Ambos a olhar em volta, como quem percebe subitamente quão fundo me tinham atirado para fora da escada que eu agora dominava. Não reconheceram o mundo que construí, porque nunca acreditaram que eu fosse capaz de o construir. Quando abandonei a universidade, fizeram uma reunião de família sem mim. Decidiram que eu estava a desperdiçar a vida. Disseram aos tios e vizinhos que eu trabalhava num site manhoso, a viver de migalhas. O que eu fazia, na verdade? Criava um algoritmo financeiro que hoje alimenta uma das cooperativas de crédito que mais cresce no sul da Europa. A minha equipa chama-me a bilionária silenciosa de tênis brancos. Eu prefiro o termo livre. Livre das expectativas. Livre da vergonha. Livre da necessidade de implorar respeito a quem nunca viu valor em mim. Mais tarde, nessa mesma noite, o meu pai enviou uma última mensagem. Estamos em dificuldades. Precisamos da tua ajuda.
Só um pequeno empréstimo, até as coisas melhorarem. Li uma vez. 2 vezes. E respondi apenas com 3 palavras. Pensei que era lixo. Entregue. Lida. Sem resposta. Porque quando alguém te deita fora como lixo, não tem o direito de bater à porta da tua mansão 3 semanas depois a pedir ouro emprestado. O silêncio depois dessa mensagem durou 3 dias inteiros. Nenhum texto, nenhuma chamada, nenhum pedido de perdão, só silêncio. O tipo de silêncio que surge quando as pessoas finalmente encaram o reflexo que evitaram a vida toda. Mas eu não esperava resposta. Estava demasiado ocupada a fechar uma nova ronda de financiamento com 2 parceiros de Silicon Valley e um fundo privado do Dubai. Demasiado ocupada a rever as plantas do meu segundo imóvel em Lisboa. Demasiado ocupada a viver a vida que eles disseram que eu nunca teria sem diploma. Nem bênção. No 4º dia, a minha irmã ligou-me. Não falávamos há mais de 1 ano, desde aquele jantar de Natal em que ela se riu de mim, com um copo de vinho que eu pagara, dizendo que eu corria atrás de dinheiro da internet. Camila, disse ela, com uma voz mais suave do que alguma vez ouvi. Eles não estão bem. O pai teve 2 ataques de pânico. A mãe não come. Acho que perceberam que foram longe demais. Fiquei calada. Ela continuou. Olha, não te estou a pedir para esqueceres. Só ajuda-os a manter-se à tona. Eles estão com medo. Respirei fundo. Depois perguntei calmamente. Lembras-te do que a mãe me chamou? Do que o pai gritou na minha cara? Silêncio do outro lado. Lembro, murmurou ela. Então deixa-me perguntar-te isto, continuei. Se eles nunca tivessem caído, alguma vez teriam estendido a mão? Ela não respondeu. Porque ambas sabíamos a verdade. Eles não tinham saudades de mim. Tinham saudades da ideia de mim. Da filha que nunca dizia não. Da que pagava as contas em segredo. Da que aparecia com flores mesmo depois de ser chamada de ingrata. Mas essa rapariga morreu. No lugar dela está uma mulher que usa a paz como coroa. Uma mulher que não precisa explicar o seu sucesso, a quem não sabe soletrar respeito. Mais tarde nessa noite, sentei-me em frente ao portátil e escrevi um e-mail. Curto, profissional, definitivo. Lamento a vossa situação de verdade. Mas esta é a vida que vocês me disseram que eu não merecia. A mesma que ridicularizaram enquanto eu a construía. Não vou financiar o conforto de quem escolheu crueldade quando podia ter escolhido bondade. Desejo-vos cura, mas à distância. Assinei apenas. Camila. Não chorei, não hesitei. Carreguei em enviar. Porque o encerramento nem sempre vem de um pedido de desculpas. Às vezes vem da escolha de não voltar atrás, mesmo quando a porta está escancarada. No fim de semana seguinte, os jornais apanharam a história. Não o drama familiar, mas o império. Saiu um artigo na revista Negócios de Lisboa. De universitária desistente, a rainha das fintechs, Camila Rodrigues constrói uma fortuna de 43 milhões de euros do zero. Havia uma fotografia minha, descalça, no terraço da casa em Cascais, o vento a brincar com o meu cabelo, uma caneca com a inscrição self-funded na mão. O artigo incendiou a internet. Em poucas horas, antigos colegas mandavam mensagens. Ex-chefes, 2 ex-namorados que, sempre acreditaram em mim, de repente queriam tomar um café. E sim, os meus pais viram. Soube-o porque a minha irmã me mandou uma captura do grupo de família. Mãe, ela está a envergonhar-nos publicamente. Isto é desnecessário. Pai, está a fazer isto por atenção. Sempre foi uma exibicionista. Lá estava. Mesmo depois de toda a crueldade, depois de verem o mundo a aplaudir a filha que descartaram, ainda assim não conseguiram dizer uma palavra simples. Orgulho. Mas já não precisava disso. O mundo não me validou. Eu é que me validei. No domingo à noite, organizei uma pequena celebração. 10 pessoas. Investidores que apostaram em mim quando os outros riram. Amigos que ficaram quando a família me trancou as portas. Brindamos ao que construímos. Brindamos por termos ultrapassado as salas de onde nos disseram que nunca sairíamos.
Brindamos pela culpa que tantas filhas carregam ao ter sucesso sem permissão. E quando o sol mergulhou no horizonte, alguém perguntou: Camila, perdoarias os teus pais algum dia? Parei. Não porque não soubesse a resposta, mas porque ela merecia ser dita devagar. Já os perdoei, disse. Mas perdão não significa acesso. Todos acenaram. Entendiam. O perdão é meu para dar. Mas voltar a entrar, isso é outra história. Mais tarde, recebi uma mensagem de número desconhecido. Vimos o artigo. Podemos ver-te? Não respondi. Porque eles não queriam ver-me. Queriam ser vistos ao lado do sucesso em que nunca acreditaram. E aquela mesa, já não havia lugar para quem riu enquanto eu a construía. Na segunda-feira, o meu advogado ligou. Camila, recebemos contacto do consultor financeiro dos teus pais. Estão a perguntar se consideras fazer-lhes um empréstimo para cobrirem os impostos da casa. Parece que estão com 6 meses de atraso. Deixei o silêncio pairar. Depois disse calmamente: Envia-lhes as minhas taxas. Negócio apenas. Ele riu, achando que era piada. Mas quando percebeu que eu falava a sério, a voz dele mudou. Entendido, porque já não era um assunto de família. Era negócio. E foram eles que me ensinaram, da pior forma, que quando não te respeitam como filha, não ofereces amor como tal. Não estava a ser fria. Estava a ser clara. A mesma clareza que tiveram quando me chamaram lixo, sem educação. A mesma clareza com que o meu pai apontou para a porta e disse: Sai da minha casa. Agora, a porta estava trancada. O tapete da entrada desaparecera. E o limiar era guardado pelo valor que eles nunca viram em mim. Nessa mesma semana, tentaram uma nova abordagem. A minha tia ligou-me. Camila, querida. Começou com aquela voz melosa e cansada. Eu sei que eles foram duros, mas são de outra geração. Não foi por mal. Mas foi. Cada palavra, cada insulto, cada olhar de desdém quando eu disse que não voltaria à universidade. Cada revirar de olhos quando mencionei que estava a programar. Lembro-me de uma vez o meu pai dizer ao vizinho: Ela faz coisas da internet. Deve ser uma espécie de recepcionista de luxo. Essa recepcionista agora possuía 2 empresas, 12 apartamentos para arrendar e 4 marcas registradas. O lixo que eles expulsaram tinha agora caixotes de lixo mais caros que a hipoteca deles. Ainda assim, respondi à minha tia com educação. Já os perdoei, tia, mas não sou responsável por eles. E foi aí que desenhei a linha definitiva na areia. Porque pessoas como eles confundem acesso com amor. Acham que por serem família, eu lhes devo apoio, mesmo depois de nunca me terem apoiado. Mas o meu apoio não é gratuito, é merecido. E eles nunca pagaram o preço. Em vez disso, fui eu quem fez o pagamento da entrada de uma nova casa de praia na Ericeira. Vista para o mar, mobiliário completo, paga a pronto. Enquanto eles se agarravam ao orgulho, eu investia na paz. E a paz? A paz nunca te chama de lixo. A paz nunca te expulsa. A paz só te acolhe quando te lembras do que tiveste de te tornar para o Ned a poder pagar. Na sexta-feira, o desespero deles tornou-se espetáculo. Chegou uma carta escrita à mão, dentro de um envelope almofadado. Sem remetente. Mas reconheci logo a caligrafia. Arredondada, cuidadosa, 2 vezes maior do que o normal. Era da minha mãe. Camila, cometemos erros. Só queríamos o melhor para ti. E a partir daí, o texto transformava-se num campo minado de emoções. Estávamos assustados. Não compreendíamos as tuas escolhas. Tu costumavas precisar de nós. Nós não estávamos prontos para precisar de ti. Não podemos recomeçar? Nenhuma menção às palavras que usaram. Nenhuma admissão do estrago que causaram. Só uma nostalgia açucarada e uma culpa disfarçada. No fim, uma última linha tremida. Gostaríamos de ver a casa na praia. Claro. Porque era sempre sobre isso. Não sobre mim, mas sobre o que eu tinha. Não sobre amor, mas sobre a proximidade do luxo que nunca acreditaram que eu conquistaria. Peguei na carta. Dobrei-a ao meio. Depois mais uma vez. E depositei-a no triturador de papel. Porque há algo que eles nunca entenderam. Não se pode deserdar alguém
e depois exigir uma visita guiada ao palácio que essa pessoa construiu com os escombros da rejeição. Eles tiveram uma filha, brilhante, leal, silenciosamente feroz, e atiraram-na fora porque ela não se encaixava na definição deles de sucesso. Agora, essa filha aparecia na lista Forbes 40, Under 40. E de repente, lembraram-se do nome dela. Mas eu já não era a Camila desesperada. Era a Camila que decide. E a minha decisão foi simples: sem visitas, sem passeios pela casa, sem segundas oportunidades. Em vez disso, liguei para a minha assistente. Agenda a sessão fotográfica na nova propriedade. Pôr do sol, estilo minimalista, tons neutros. E diz ao jornalista que sim, aceito fazer a entrevista de capa, porque se agora me fossem ver, seria de longe. Sem mendigar, sem performance, só verdade, envolta em linho caro e paredes de vidro. E quando eles folheassem aquela revista, quando apertassem os olhos para tentar compreender a vida que foram cegos para ver nascer, perceberiam o que perderam. Não apenas o dinheiro, não apenas as vistas, mas a filha que podia tê-los carregado a todos, se ao menos a tivessem segurado com algo mais do que desprezo. A revista saiu na terça-feira seguinte. Capa completa. Fotografia minha, descalça, de pé no terraço de mármore da casa em Cascais. O vento no cabelo, o sorriso tranquilo, mas inabalável. Título: Disseram-lhe que nunca conseguiria. Agora, ela não atende números desconhecidos. Dentro, 6 páginas. Sem dramatismo, sem lágrimas fabricadas. Só factos. A filha rejeitada por seguir um caminho não convencional. Agora CEO de um portfólio multimilionário. Sem diploma. Sem desculpas. Apenas resultados. Em menos de 48 horas, todo o círculo social dos meus pais tinha lido a matéria. Os amigos, a paróquia, os antigos colegas do banco onde o meu pai trabalhara 30 anos. Soube disso porque o meu primo me reenviou uma mensagem dele. Estou farto de me perguntarem por ela como se fosse uma heroína. Ela traiu-nos. Não, pai, eu não vos traí. Vocês é que me abandonaram. E eu sobrevivi. Isso não é traição. É transformação. Na sexta-feira chegou uma nova carta. Desta vez, curta, sem floreados, sem dramatismos. Percebemos agora que estávamos errados. Se ainda houver um lugar para nós na tua vida, ficaríamos gratos. Mãe e pai. Segurei-a durante horas. Houve um tempo em que teria desabado, em que teria corrido a ligar-lhes, a tentar consertar, a implorar para finalmente ser escolhida. Mas essa versão de mim já não mora aqui. Eu não preciso ser escolhida por pessoas que nem sequer me reconheceram. Por isso, sentei-me e escrevi uma resposta. Não para reabrir uma porta, mas para fechá-la como deve ser. Queridos mãe e pai, ensinaram-me o que é sentir-me indesejada, o que é ser descartada. E ao fazê-lo, ensinaram-me também a construir algo que ninguém me poderia tirar. Eu perdoo-vos, mas o perdão não inclui acesso. Vocês não farão parte deste novo capítulo, porque rasgaram todas as páginas que poderiam tê-los incluído. Desejo-vos cura sinceramente, mas a distância que vocês criaram. Camila. Sem assinatura formal, sem calor, apenas encerramento. Limpo. Merecido. Absoluto. Porque algumas famílias são atribuídas, mas as verdadeiras constroem-se. De respeito, de verdade, de gente que aplaude quando te ergues, mesmo que tenham de ver-te fazê-lo sem eles. Já passaram 6 meses. 6 meses desde que me chamaram lixo. 6 meses desde que saí daquela casa com nada além de uma mala, um está bem murmurado, e uma espinha dorsal que eles não sabiam que eu tinha. E, nesses 6 meses, abri 2 novas empresas, investi em 5 startups lideradas por mulheres, e criei um fundo de bolsas de estudo para raparigas como eu, brilhantes, ignoradas e nunca convidadas para a mesa. A maioria dos dias começa com o som das ondas, com paz, com espaço. O tipo de espaço que eles tentaram tirar-me. As cartas cessaram. As mensagens pararam. O silêncio chegou. Mas agora esse silêncio não dói. Canta. Canta porque deixei de correr atrás da versão condicional do amor deles.
Aquele amor que só existia enquanto eu obedecia, enquanto eu ficava pequena, enquanto nunca superava a história que escreveram para mim. Mas eu superei. Eu reescrevia. E já não preciso dos lugares deles à mesa. Construí o meu próprio salão, com tetos altos, janelas amplas e espaço apenas para quem me viu antes do brilho. Às vezes, perguntam-me se me arrependo de os ter cortado da minha vida. Se alguma vez me sinto só. E eu respondo: solidão é viver numa casa onde a tua voz não importa. Paz é acordar num lar construído pelas tuas próprias mãos, onde cada canto sussurra: foste tu que fizeste isto. Por isso não. Não me arrependo de ter saído. Eles pensaram que me estavam a quebrar quando me expulsaram. Mas o que não sabiam é que naquele momento estavam a libertar-me. E se algum dia passarem de carro por esta casa, este palácio tranquilo de luz suave e legado firme, vão saber. Saber que a filha que chamaram fracasso tornou-se a arquiteta de tudo o que eles precisaram e de tudo o que nunca mais terão.